Boa noite, galera. Professor Nilbert Almeida falando. 18 anos de experiência em concursos militares, vestibulares, escolas técnicas, ex-aluno do Colégio da Escola Naval, UF, Matemática, especialização em mestrado, Teologia FAECAD, indo aí em breve para o 5º ano de Engenharia de Produção UF. Vamos hoje corrigir a prova da SpaceX de Física, modelo A, ano 2018, a prova do ano passado. Bom, vou tentar ser o mais breve possível. Considere uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com a realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é 40%. Bom, então vamos lá. Máquina térmica, rendimento da máquina térmica. Uma máquina térmica, já para começar, ela tem rendimento de 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Beleza? Continuando. O rendimento dessa máquina é 40%, então de X, que é a máquina X. Máquina X. O rendimento dela, N de X, é 40% do rendimento de Y, que funciona segundo um ciclo de Carnot. Lembrando que ciclo de Carnot são 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, tá? Operando entre 2 fontes de calor com temperatura. Observe que a temperatura não está na escala absoluta, 27 e 327. Durante um ciclo, o calor rejeitado pela máquina X para a fonte fria é, então, o calor rejeitado, né? Então, em X, a quantidade de calor rejeitado, ou seja, para a parte fria, é de 500 joules. Ele quer o trabalho. Qual o trabalho? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o rendimento de Y. Se a gente calcular o rendimento de Y, a gente consegue então saber o rendimento de X. Nem precisava calcular isso aqui, né? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o rendimento de Y. Então, N de Y vai ser 1 menos a máquina de Carnot vai ser Q2 sobre Q1 ou T2 sobre T1, tá? Então, prosseguindo, NY vai ser 1 menos. Vamos passar a temperatura fria para a escala absoluta, dá 300 Kelvin. Só somar mais 273. Somando mais 273, 600 Kelvin. Então, isso significa que NY é 1 menos meio, que é meio. Bom, com isso eu calculo X. Então, quem vai ser o NX? Para a gente poder calcular o rendimento da máquina térmica X, é 40% de meio, que vai dar 20%. Esse é o rendimento da máquina X. Bom, então vamos lá. Por I, como é que é o rendimento da máquina X? Vai ser 20 sobre 100 igual a 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente. Então, da fonte fria é 500. Vamos achar da fonte quente. Quantidade quente. Quantidade de calor do quente. Então, você tem que 500 sobre quente, fonte quente, que é a quantidade de calor da fonte quente, vai ser 1 menos 20, ou melhor, 2 sobre 10, né, simplificando aqui, que vai dar 500 sobre o quente, vai dar 8 sobre 10. Fazendo essa continha, 5.000 sobre 8, então a quantidade de calor da fonte quente vai dar 625 joules. Beleza? Bom, nesse cantinho aqui a gente termina a questão, tá? Por quê? Quem é o trabalho? É a fonte quente, tá? Menos a fonte fria. Então, o trabalho vai ser 625, menos a fonte fria, que foi rejeitado, foi 500. Então, o trabalho, 125 joules. Gabarito, letra B. Beleza, galera? Questão de número 2, eletromagnetismo.
Dois fios longos, retilíneos 1 e 2, fixos e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo, em uma direção perpendicular ao plano alfa. Então, nós temos aqui, saindo do plano, então o campo, né, tangente, tem um círculo aqui, o campo é tangente aqui, ó. Então, vamos chamar aqui de B1. E do fio 2, né, só olhar aqui para o meu... Isso aqui é a corrente, né, a corrente está saindo, então, tangente aqui também. Então, B2. Então, para você achar o campo magnético resultante, já que aqui é 90, você pode aplicar Pitágoras aqui para achar o campo resultante. O BR, né? Então, quem vai ser BR? Vai ser B1 ao quadrado, BR ao quadrado igual a B1 ao quadrado, mais B2 ao quadrado. Agora, como é que calcula campo em condutor retilíneo? Para calcular campo em condutor retilíneo, o campo é μi sobre 2πd. Então, o campo, se for B1, vai ser μ vezes I. Bom, em 1, ele fala que a intensidade é 6. Sobre 2π vezes a distância, que também é quanto em relação ao ponto C? 6. Então, dá exatamente μ sobre 2π. E o campo 2 vai ser μi sobre 2πd também. Então, B2 vai ser μ vezes I, que é 8. A amperagem aqui é 8. 2π vezes a distância até o ponto C, que é 8. Simplificando, B2 é μ sobre 2π. Daí, com isso aqui, então, o que eu vou fazer? Quem vai ser BR? Observe que os campos ficaram iguais. Então, vai ficar BR ao quadrado é igual a isso daqui 2 vezes isso aqui ao quadrado. Tá? Porque vai ficar a soma de quadrados. Então, vai ficar μ ao quadrado sobre 2π ao quadrado. Tudo ao quadrado, né? Quando passar a raiz, então, o campo resultante vai ser μ sobre 2π raiz de 2. Então, o campo resultante vai dar, o μ é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, vezes a raiz de 2 sobre 2π. Simplificando, vai ficar 2. Então, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Gabarito, letra E. Beleza, galera? Prosseguindo. Questão 23, a questão de eletrodinâmica. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para não demorar tanto assim, né? Então, ele dá duas pilhas em paralelo. A DDP vai continuar a mesma aqui, né? Associação de geradores vai continuar... o total vai ficar 25 volts. Tem uma resistência aqui, ó, se você observar, está em série. E essas duas resistências em paralelo. A essa resistência 3, ele ligou um voltímetro, né, em paralelo com o voltímetro. E aqui, né, no circuito, um amperímetro, né? Ambos ideais, tá? Então, para resolver, tem que achar aqui a resistência equivalente e calcular a corrente. A resistência equivalente desses dois, já que está em paralelo, a resistência equivalente desses dois é o produto sobre a soma, só que elas são iguais, ó, pelo enunciado. Ó. Se você for ler o enunciado, R2 é igual a R3, que é igual a 20. Então, é 20 vezes 20 sobre 20 mais 20. Dá 400 dividido por 40. Então, a resistência equivalente 1 igual a 10 ohms. E essa resistência equivalente está em série com isso. Em série soma, né? Então, 10 dessa daqui 1. Com esse 10 vai dar 20. Então, eu tenho um circuito que eu tenho. Posso representar assim, né? Uma resistência equivalente de 20 ohms. Uma vez que aqui é 10 mais 10 dá 20. Isso aqui equivale a 25 volts, que está em paralelo. E consigo achar essa corrente fácil. É só pegar 25, já que o
né? Considerado ideal. Então, vou pegar e vou dividir pela resistência. Acabou, né? E aí, isso daqui vai dar 1,25 amperes, que é justamente a corrente aqui que vai ser marcada pelo amperímetro. Só com isso você já consegue achar que é a letra D. Mas vamos fazer a outra parte da questão. Ele quer quanto que o voltímetro marca. Então, 2I. Vamos achar quanto que o voltímetro marca. Fácil. Está em paralelo. A corrente vem aqui com 1,25. Como eles são iguais, ela vai dividir em duas correntes. Uma vai passar aqui, a outra vai para lá. E aqui elas se unem novamente nesse nó. Então, 1,25 dividido por 2 dá 0,625. Então, quem é DDP em 3? É R3, que é 20, vezes a intensidade que passa aqui, que é metade da intensidade ali. Pode até dividir, então, 1,25 sobre 2. Então, vai ficar 10, 20 por 2 dá 10. 10 vezes 1,25, 12,5 volts. De fato, gabarito letra D. Questão tranquila. Beleza, galera? Questão 24. O ponto C, uma haste homogênea B, de seção reta uniforme, massa desprezível. Então, não vai considerar o peso da barra porque a massa é desprezível. Está presa através de uma mola ideal no ponto D, lá em cima, numa parede vertical. A extremidade A da haste é articulada em O, então ela está articulada aqui, ponto. A haste sustenta pesos de 20, 40 e 60 newtons e está em equilíbrio estático. Na horizontal, conforme apresentado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação da mola é 10 centímetros, cuidado com o sistema internacional. Então, ΔX ou X é 10 vezes 10 a menos 2, que vai dar 10 a menos 1 metro. Ele quer o valor da constante elástica. Ora, vai ter que decompor essa força elástica aqui. Você tem para cá. Então, isso aqui é 60, aqui também é 60. Então, você tem uma força elástica vertical aqui, em Y, que vai ser a força elástica vezes o cosseno de 60. E aí você, como tem equilíbrio, essa força aqui não preciso, porque ela não vai ocorrer um momento. Lembrando que para que haja equilíbrio, eu tenho que ter que o somatório das forças horizontais seja nulo, tá? Isso numa dimensão. O somatório das forças verticais seja nulo e o somatório dos momentos seja zero. Vou aplicar o somatório dos momentos aqui, que a questão vai ser resolvida. Então, para baixo, para cima positivo, momento positivo, para baixo negativo. Então, vai ficar o seguinte. Então, vamos aplicar momento em relação ao ponto A. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar menos 20 vezes 1. Bom, esse aqui está para cima. Mais força elástica, K vezes o ΔX, que é 10 a menos 1, vezes o cosseno de 60, que é igual ao seno de 30 vezes meio, multiplicado pela distância, que é quanto? 1 mais 1, 2. Menos 40 vezes 3, menos 60 vezes 4, que é a distância, né? Força vezes a distância, a força tem que ser perpendicular à distância. Tudo isso dando zero. Então, fica menos 20, que vai simplificar, vai ficar mais K vezes 10 a menos 1, menos 120, menos 240, igual a zero. Então, K vezes 10 a menos 1 vai ficar igual a 360, 380. Então, K, vamos sobre 10, então vai multiplicar. Vai ficar 3.800 newtons por metro. Questão tranquila, gabarito letra C. Tá, pessoal? Então, 4 questõezinhas aqui, vamos evoluir. Questão 25. Questão clássica, né? Se encontra em tudo quanto é livro. Acho que o melhor caminho aqui, né? Vamos ler. 2 fios inextensíveis e paralelos, idênticos de massa desprezível, suspende um bloco regular de massa 10 kg, formando um pêndulo balístico, vertical balístico, inicialmente em repouso. Um projétil de massa igual a 100 gramas, lembrando que tem que passar para o sistema internacional, 0,1 kg,
A massa do bloco é de 10 kg. Com velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco e devido ao choque, né? Observe que vai ter o grudamento, é um choque perfeitamente inelástico. O conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Estou passando tudo para o sistema internacional, conforme a figura abaixo. Considere que os fios permaneçam sempre paralelos. A velocidade do projétil imediatamente antes de entrar, antes de tocar. Ele quer essa velocidadezinha aqui. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer essa questão de trás para frente. Então, imagine que o projétil já bateu no bloco, então ele vai adquirir uma velocidade v'. Então, vai ficar... Vou fazer a conservação da energia mecânica, né? Um sistema, considerando um sistema conservativo. Então, massa vezes a velocidade linha ao quadrado sobre 2, né, que é energia cinética aqui, igual a energia potencial lá, que ele vai parar lá em cima, então mgh. Simplificando, então a velocidade vai ficar 2gh ao quadrado, né? Então a velocidade linha logo após a colisão vai dar raiz de 2gh. Vamos fazendo a continha, raiz... O G vale 10, o H 0,8, então vai dar 16, dá 4 metros por segundo. Pronto, já sei a velocidade logo após o projétil bater no bloco. Agora vamos então voltar tranquilamente e fazer antes do choque, né? Um choque um choque mecânico. Então o que é antes, unidimensional, né? Tranquilo, nem bidimensional é. Igual aqui é depois. Então o que é antes? Então, massa, 0,1 vezes a velocidade, está todo mundo no mesmo sentido, vamos adotar o referencial para a direita, sem problema, não vai ter nada negativo. Então, massa vezes a velocidade, que é o que ele quer, igual a massa após ocorrer o grudamento, que é 10 mais 0,1, vezes a velocidade após o grudamento, que é 4. Então, 1 sobre 10 vezes V1, igual a 10,1 vezes 4. Então, eu tenho que V1 igual a 10 vezes 40,4. Então, V1 igual a 404 metros por segundo. Gabarito, letra E. Beleza, galera? Questão bacaninha, mas clássica. Questão número 26 para fechar essa sequência. Considere uma esfera metálica de massa igual a 10 a menos 6 kg. Então, tem aqui ó, uma massinha de 10 a menos 6 kg. E carga positiva de 10 a menos 3 coulombs. Então, tem uma carga aqui de 10 a menos 3 coulombs. Ela é lançada verticalmente para cima. Então, tem uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontado verticalmente para baixo. Então, tem um campo elétrico para baixo, tá? Campo elétrico aqui. Campo elétrico de 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Módulo 10 a menos 2. A máxima altura, ele quer a máxima altura que a esfera alcança em relação ao ponto onde foi lançada é D, dado. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, se a carga é positiva, é porque para baixo, a gente sabe que vai estar no mesmo sentido do campo elétrico. A força eletrostática fica no mesmo sentido do campo elétrico. Como ela tem massa, então vai ter um pezinho aqui também para baixo. Peso P. E como ela é lançada para cima, vou supor que tem uma força aqui, tem essa velocidade, né? Então vai ter uma força para cima aqui, tá? Então vamos adotar o seguinte, que essa força de lançamento para cima é igual a força eletrostática mais o peso dessa bolinha. Então a força que está para cima, força eletrostática, lembrando que campo elétrico é força sobre carga. Então força eletrostática é campo vezes a carga. 10 a menos 2 é o campo, vezes a carga, que é 10 a menos 3 coulombs. Mais o peso, massa, 10 a menos 6,
vezes a gravidade, que é 10. Então, a força vai dar 10 a menos 5, mais 10 a menos 5, vai dar 2 vezes 10 a menos 5. Beleza, galera? Sabemos também que força igual a massa vezes aceleração, né? Então, daqui a gente vai tirar aqui 2 vezes 10 a menos 5, igual a massa, que é 10 a menos 6, vezes a aceleração. A gente vai achar a aceleração dela para cima. Então, a aceleração dela, bom, vai simplificar, vai dar 10 a menos 1, 1 sobre 10 vai dar 20 metros por segundo ao quadrado. Ela vai estar com a aceleração para cima de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, com isso, eu vou aplicar o seguinte, eu tenho isso, que era a altura máxima, então lá em cima ela vai ter a velocidade final 0, né? Ela saiu daqui com velocidade inicial de 50 metros por segundo e vai chegar lá em cima com velocidade final de 0. Então, o que eu aplico aqui para achar a altura máxima? Vou aplicar Torricelli. Então, aplicando Torricelli, velocidade final ao quadrado, igual a inicial ao quadrado. Como está contra a gravidade? Menos 2A ΔH. Final é 0. Inicial é 50. Menos 2 vezes A, que é 20. Vou botar logo aqui direto 20. Vezes ΔH. Então, eu sei que 40 ΔH igual a 2.500. Simplificando, ΔH igual a 250 dividido por 4, que vai dar 62,5 metros. E aí eu fecho essa partezinha aqui, gabarito, letra C, 62,5. Beleza, galera? Essa é a primeira parte da correção. 6 questões. Um abraço.